Magnetismo Curativo, Volume 1. Manual Técnico. Alphonse Bouvier. Conteúdo resumido. Alphonse Bouvier foi um dos importantes pesquisadores dos fenômenos psíquicos nos fins do século XIX e início do século XX. Foi fundador e presidente da Sociedade de Estudos Psíquicos de Lyon e, ainda, diretor da revista La Paix Universelle, dedicada ao magnetismo curativo e ao espiritualismo experimental. A presente obra é o resultado de 2 décadas de estudos aliados à experiência prática adquirida pelo autor no tratamento de seus pacientes. Magnetismo Curativo compõe-se de 2 volumes. Volume 1, Manual Técnico, dedicado à aplicação prática do magnetismo na cura de moléstias diversas. Volume 2, Psicofisiologia, onde são expostas as explicações teóricas sobre o magnetismo e os fenômenos relacionados. Esta obra é, conforme as próprias palavras de Bouvier, um manual teórico e prático recomendado a todos os homens de boa vontade, desejosos de, por si mesmos, aliviarem os sofrimentos dos seus semelhantes. O autor recomenda a leitura da obra especialmente aos pais e mães de família, que, através de processos simples e sem nenhuma medicação, terão um forte aliado para promover o desenvolvimento normal e saudável de seus filhos. Prefácio do autor. Escrevi este livro no intuito não só de vulgarizar o modo mais simples de curar, como também com o fim de lhe propagar as aplicações. Tal como se infere do seu título, está destinado a ser manuseado como um resumo dos processos magnéticos, apresentando o que há de essencial nos numerosos tratados publicados sobre esta matéria. Resultado de um estudo acurado dos mestres, e de uma experiência pessoal adquirida em 20 anos de prática, recomenda-se este guia a todos os homens de boa vontade, desejosos de, por si mesmos, aliviarem os sofrimentos dos seus semelhantes. Recomendamo-lo principalmente aos pais e mães de famílias, que encontrarão nesta instrução formulada com a maior clareza possível, e pela aplicação de processos muito simples, um meio natural de promover sem medicação alguma, o desenvolvimento normal dos seus filhos, o que lhes permitirá evitar os desvios de crescimento tão desastrosos em suas consequências, combater qualquer sintoma à medida que se apresente e, deste modo, manter permanente em seu foco este precioso elemento constitutivo da felicidade, a saúde. O estudo do magnetismo abrange 3 graus distintos. Primeiro, os processos práticos. Segundo, as considerações psicofisiológicas. Terceiro, as aplicações terapêuticas. Foi assim que julguei curial dividir este estudo para apresentá-lo ao público em uma progressão lógica, suscetível de evitar qualquer espécie de confusão. A primeira parte, que corresponde ao presente volume, sob a denominação de Manual Técnico, compreende a enumeração e a explicação dos processos práticos. É o primeiro grau de instrução, muito suficiente para qualquer aprendiz magnetizador. Porém, para conseguir ser mestre, para conhecer a fundo o magnetismo sob o ponto de vista teórico e prático, será de vantagem estudar as matérias expostas nas 2 outras partes, exposição dos fenômenos e lei dos fenômenos contidas no 2º volume da presente obra, como complemento deste manual. Introdução. Ação curadora do magnetismo e maneira pela qual esta ação pode exercer-se no organismo. A vida é resultante do conflito de 2 forças opostas, força centrífuga e força centrípeta, dispersão e condensação, eliminação e reabsorção. O sistema nervoso, regulador fisiológico do organismo, entretém, por sua tensão normal, este duplo movimento da vida. A ação magnética, por sua influência direta sobre o sistema nervoso, atua no sentido do funcionamento vital e, mantendo o equilíbrio funcional, restabelece e conserva a saúde. Não se pode tratar da patologia, da matéria médica ou da terapêutica, sem que primeiro se faça uma ideia do fenômeno vital.
A ciência só existe quando fecundada por uma concepção filosófica, e o prático, qualquer que seja a escola a que pertença, não pode encontrar a explicação dos seus atos sem que primeiramente tenha levantado este problema em seu espírito e o resolva. Esta necessidade de reunir os estudos de análise sob a predominância de uma síntese, promana da própria história das doutrinas médicas. E pode dizer-se que essa história se resume no antagonismo perpétuo de dois princípios, espiritualismo e materialismo, conforme se tinha julgado conceder preeminência ao imponderável ou ponderável, ao espírito ou à matéria. Ainda atualmente essa luta continua, a escola oficial, agindo largamente na constituição orgânica e na influência dos meios, sacrifica absolutamente aos agentes físico-químicos o influxo vital, de que os vitalistas, no seu assodamento de reagir contra as teorias materialistas, fizeram, também, sem razão de ser, o Deus ex-máquina de suas concepções. Infelizmente, levado a dirigir-se aos extremos, o espírito humano confinou-se intimamente em especializações estéreis, admitindo apenas a experimentação pura, ou transviou-se nos meandros de uma metafísica nebulosa, apoiando-se exclusivamente em dados hipotéticos. Impulsionados pelo ardor da nossa imaginação, não possuímos, geralmente falando, nem o critério nem a prudência de nos determos em um meio termo, somos exclusivistas por natureza. Impressionados profundamente pela singularidade pasmosa dos fenômenos do universo, onde nos deixamos arrebatar pelas regiões da fantasia, ou, céticos pela razão, nos esforçamos em reagir contra esses desvios, limitando-nos a tudo materializar e só admitir o que cai sob o domínio dos nossos sentidos. Este último excesso, parece-nos, sobrelevou sempre o outro, e eis de que modo, depois de passados tantos séculos, o velho lema da antiga filosofia peripatética, nihil est intellectu quod non fuerit in sensu, ainda é a senha da escola científica moderna. É aí que se acha o verdadeiro escolho contra o qual tem vindo e virá de contínuo chocar-se o espírito humano, todas as vezes que tenta ou procura abordar a explicação dos fenômenos da natureza. Referirmos-nos unicamente aos nossos sentidos para julgar o que nos cerca é não somente estreitar voluntariamente o círculo de nossas percepções, mas também é principalmente criar para nós uma fonte inesgotável de erros. Efetivamente, quantas coisas existem fora dos nossos sentidos! Quão inúmeras combinações de formas e forças lhes escapam! E quando casualmente algumas dessas metamorfoses caem sob o raio das nossas percepções, passando por nossos instrumentos sensoriais, que precauções não é preciso tomarmos para que as aparências não nos enganem? A cada momento algum fenômeno na natureza fornece-nos a prova, se mudamos de lugar com qualquer velocidade, quer em estradas de ferro, quer em balão. A ilusão dos nossos sentidos nos apresenta todos os objetos movendo-se em derredor de nós, e entretanto temos a sensação de estarmos imóveis. As graduações da perspectiva não nos mostram os objetos se aproximando uns dos outros, à proporção que nos afastamos deles. O homem, finalmente, não começou por considerar a Terra como eixo do universo, e, iludido pelos sentidos, não afirmou que os inúmeros fogos acesos nas profundezas infinitas do espaço giravam em torno do seu globo ínfimo. Para voltar à realidade, para ver as coisas debaixo do seu verdadeiro aspecto, foi-nos preciso, e nos é ainda, fazer um esforço sensível, apelar para certa evolução cerebral, muito especialmente preposta à elevação de nossas percepções sensoriais. Como o tempo fim certos órgãos do cérebro por si mesmos, levantar a imagem invertida que a nossa retina recebe pelo mecanismo da visão. Esta evolução cerebral, que sem esforço se pode considerar um sexto sentido encarregado de sintetizar as impressões percebidas pelos outros 5, é o que se conveio chamar abstração, e cumpre que nos compenetremos bem deste fato,
que nenhum juízo preciso pode ser feito sem o auxílio e o exame do sentido abstrato. Se, portanto, quisermos encontrar um terreno de conciliação, sobre o qual os dois partidos inimigos, que não cessam de trocar epítetos malsonantes de materialista e fofo sonhador, possam vir tratar e se congraçar, e absolutamente preciso que se não menospreze a observação direta e a abstração, a experimentação pura e a ideia metafísica. Em uma palavra, cumpre com um traço de união ligar o objetivo ao subjetivo. Somente desse modo poder-se-ão firmar bases sólidas à fisiologia e à terapêutica, estabelecer as relações de reciprocidade orgânica pelas quais as propriedades dos corpos vivos se nos manifestam, e fazer-se uma ideia justa daquilo que se chama o fenômeno vital. As palavras vida, morte, saúde, moléstia não têm, aliás, para nós nenhuma realidade objetiva. São expressões úteis para a comodidade da linguagem, porém estas abstrações nos permitem estabelecer a relação de um movimento à sua causa, e é assim que podemos, até certo ponto, penetrar os mistérios da vida. Partindo desse ponto de vista, podemos dizer, e nisto estamos de acordo com os nossos mestres de fisiologia, que a vida nos aparece desde logo como resultado de uma colaboração íntima entre dois fatores absolutamente solidários, igualmente impotentes um sem o outro, e sem a união dos quais estaciona qualquer expansão vital. Esses dois fatores são, de um lado, a forma vital ou inicial do ser, do outro, a força físico-química dos meios da matéria. Ainda por outro lado, vemos que a vida só subsiste pelo encadeamento de duas ordens de fenômenos indivisivelmente unidos. Primeiro, os fenômenos funcionais ou de dispêndio vital, pelos quais se vai consumindo a matéria viva nos órgãos em função. Segundo, os fenômenos plásticos ou de organização nutritiva, pelos quais se formam as reservas de nutrição e se regeneram os tecidos pelos órgãos em repouso. A vida, procedendo assim por eliminações e reabsorções sucessivas, se entretém, pois, por um duplo movimento de radiação e atração, cuja alternativa obedece regularmente às forças centrífugas e centrípetas. Do mesmo modo que a pêndula de um cronômetro, com as suas oscilações para a direita e para a esquerda da vertical, deixa continuamente o ponto de equilíbrio e volta sempre para ele, formando um equilíbrio instável em cada pancada obtida e em cada pancada destruída. Assim também se nos apresenta a vida como a imagem de um equilíbrio oscilatório produzido por um trabalho incessante de desassimilação e assimilação. A saúde, isto é, a integridade de toda a vida, prende-se à regularidade absoluta desse duplo movimento, do mesmo modo que a correção do tic-tac de um cronômetro é o indício certo da perfeição de seu regulador. De que modo, pois, se firma o equilíbrio entre a eliminação e a reabsorção, entre essas duas ordens de fatos inversos tão indispensáveis à expressão do fenômeno vital? Qual é, em última análise, o regulador da vida? Intervém aqui o terceiro fator, completando a admirável triplicidade que constitui a unidade sintética do organismo humano. Esse terceiro fator é o sistema nervoso. A exemplo da grande corda do cronômetro de que falamos há pouco, ele forma a peça de compensação entre as aquisições e as perdas da economia. É ele que, nas profundezas silenciosas da vida vegetativa que se furta aos nossos olhares, tem a missão de equilibrar o movimento de reconstituição orgânica com as ruidosas manifestações dessas combustões funcionais que são a expressão exterior da vida. Poderoso agente térmico, é ele que mantém o calor animal em seu grau normal, e que, pelas relações anatômicas existentes entre os dois grandes aparelhos vitais, o sistema nervoso cérebro espinhal e o sistema nervoso grande simpático, estabelece essa troca constante de ações e reações entre a vida animal e a vida vegetativa, por interposição de uma série de pares nervosos que unem as faculdades da alma às faculdades vegetativas,
assim como os dois polos de um ímã estão unidos entre si por um eixo. É ele que nos une à força-matéria por um princípio de subserviência recíproca, graduada, tonalizada. É, finalmente, ele que regulariza de maneira absoluta, por seu estado de tensão, o diapasão da tonalidade viva. Quando esta subserviência recíproca e devidamente tonalizada da força e da matéria acontece romper-se, por haver predominância de um dos antagonismos, e quando o sistema nervoso não mais impõe sua ação moderadora, instantaneamente o equilíbrio tonal se quebra, as funções de eliminação se travam, as metamorfoses nutritivas se suspendem ou se perturbam e o ato patológico denuncia-se, eis a moléstia. Efetivamente, a moléstia não é mais que uma tensão orgânica deslocada e indevidamente acumulada num ponto, mais ou menos, ou é uma simples migração de tensão ou um rompimento de tonalização. A destruição da tonalidade, com a impossibilidade de retorno ao grau de tensão normal, eis a morte. Apresentando o sistema nervoso como o grande regulador fisiológico dos organismos, assim como lhe chama o próprio Claude Bernard, encontramos o verdadeiro veículo do duplo movimento centrípeto e centrífugo da vida, e por conseguinte podemos explicar as íntimas relações existentes no homem entre o seu físico e o seu moral. Estamos constantemente sob a influência das excitações partidas dos centros e das impressões vindas do exterior, e podemos, de alguma maneira, classificar as nossas paixões e as nossas moléstias centrífugas e centrípetas. A integridade de nosso equilíbrio tonal pode, portanto, ser atacada e perturbada de duas maneiras, quer pela reação do físico sobre o moral, quer pela reação do moral sobre o físico, e a impressão mental, por mais inapreciável que seja, é muitas vezes o agente morbífero mais rápido, mais irresistível e mais fatal. O medo, a cólera, a indignação, o desgosto, podem perturbar o equilíbrio de nossa tonalidade indefinidamente, e o choque de um pensamento violento pode também romper instantaneamente os laços da vida, do mesmo modo que uma simples perturbação material de nossos órgãos digestivos pode nulificar os sentimentos de nossa alma e cercear o nosso livre-arbítrio. De qualquer lado que parta o obstáculo, desde que a relação íntima que deve existir entre a força livre e a matéria especificada está perturbada, desde que não há mais igualdade perfeita entre a ação centrífuga e a ação centrípeta, dá-se a destruição do equilíbrio, e por conseguinte uma tendência eminente à suspensão e à cessação do fenômeno vital. Para que as pancadas do pêndulo do cronômetro se conservem regulares, para que o mecanismo do aparelho funcione sem interrupção, é preciso que haja uma perfeita proporção no antagonismo das duas forças que o acionam, porque a lei fundamental do encontro das forças em a natureza é a limitação. Todo o segredo dos organismos vivos está, portanto, na justa limitação da força inicial do ser pelas forças exteriores. E a realização correta do fenômeno vital reside na justa limitação da força vital pelas forças físico-químicas, debaixo da influência reguladora e preponderante do sistema nervoso, mantido cuidadosamente em sua tensão normal. Em uma palavra, a vida é a consequência do antagonismo destas duas potências, antagonismo que, entretendo o duplo movimento de expansão e de retração, de dispersão centrífuga e de condensação centrípeta, destrói incessantemente um equilíbrio continuamente renovado e mantém assim o estado constante da tonalização, que é a forma estabelecida pela natureza para manietar o antagonismo da força e da matéria com o intuito de sintetização. Se é, portanto, na rede nervosa que se opera o encontro das duas forças antagônicas, as quais, por seu movimento centrífugo e centrípeto, formam a dupla pulsação da vida, se é nele e por ele que se efetua a justa limitação da força inicial do ser pelas forças externas, se é por intermédio do sistema nervoso que percebemos as excitações partidas dos centros vitais e as impressões vindas do exterior, se, em uma palavra,
Com a própria confissão dos nossos mais eminentes fisiologistas modernos, o sistema nervoso é o grande regulador fisiológico dos organismos vivos. Não há dúvida que, se consegue encontrar o meio de acionar diretamente o sistema nervoso de maneira a reconduzi-lo à sua tensão normal quando dela se afaste, também não há dúvida de que nos apossaremos incontestavelmente do mais seguro, mais poderoso e mais eficaz dos agentes terapêuticos. Esta confirmação, temo-la da própria boca de um dos nossos fisiologistas, que incontestavelmente consideramos o mais autorizado a decidir nesta matéria. Em suas notáveis lições sobre o calor animal, Claude Bernard, efetivamente, depois de haver exposto o método refrigerante empregado para dominar as febres graves, depois de ter demonstrado que fora dos perigos que apresenta o emprego dos antipiréticos, a ação destes específicos sobre o organismo nada tem de certo nem de cientificamente aceitável, depois de ter explicado, finalmente, com aquela admirável clareza que o caracteriza, a influência preponderante e absoluta do sistema nervoso na realização dos fenômenos vitais, Claude Bernard se exprime deste modo. Nestas circunstâncias, a mais racional ação terapêutica, a única indicada fisiologicamente, seria evidentemente a que se dirigisse diretamente ao sistema nervoso. Porém, no estado atual dos nossos conhecimentos, esta ação nos é impossível. Por esta confissão de fraqueza do sábio professor do Colégio de França, nós, humildes operários do pensamento, que temos procurado a solução do problema, podemos responder. Esta ação terapêutica que julgais impossível, nós a conhecemos. Temo-la em nossas mãos e servimos-nos dela. Por um trabalho perseverante e tenaz estudamos o seu mecanismo, averiguamos a sua eficácia e admiramos o seu poder. Esse agente maravilhoso cuja existência não conhecestes, nem pressentistes, é tão velho como o mundo. É uma dessas admiráveis forças da natureza posta à disposição de todos, do mais ignorante como do mais sábio, do mais humilde como do mais poderoso. É o agente terapêutico universal que nos chega das profundezas do infinito e que emerge das próprias fontes da vida, como o calor, a eletricidade e a luz. É o magnetismo. Bem sabemos que se contesta aos magnetizadores a influência benéfica que pretendem exercer com suas imposições e seus passes. Também não ignoro que se vai até negar a possibilidade de uma transmissão nervosa de organismo para organismo. Mas os fatos aí estão, numerosos, indiscutíveis, e na verdade não pode haver dúvida senão para aqueles que não querem ver. Podemos, afinal, responder aos adversários do mesmerismo servindo-nos de seu próprio argumento. Não dizem eles, e é um fato, aliás, reconhecido pela doutrina hipocrática, que quando uma causa nociva vem lesar uma parte do corpo ou perturbar o jogo de uma função, produz-se desde logo, na parte interessada, e mesmo em todo o organismo, uma série de atos que têm como efeito, ou antes que tendem a reparar a lesão e restabelecer o funcionamento. Ora, se é verdade que a natureza, natura medicatrix, como lhe chama o próprio Hipócrates, possui uma tendência irresistível para recuperar por si mesmo seu equilíbrio momentaneamente interrompido, se, por outro lado, os nossos mestres de fisiologia admitem, como se conclui de seus escritos, que o sistema nervoso, por suas extremidades periféricas aure continuamente, na radiação solar, elementos de força que transmite aos órgãos, segundo as necessidades da metamorfose orgânica, será, pois, tão ilógico admitir que o sistema nervoso, posto em contato com um outro aparelho idêntico a si mesmo, porém melhor equilibrado, possa conseguir duplicar a sua atividade funcional e, por uma espécie de transfusão nervosa, possa trazer aos centros vitais, momentaneamente desamparados, os elementos de regeneração orgânica que lhes falta, ajudando deste modo a vida a prosseguir mais ativamente o objeto que a lei de vitalidade lhe impõe. Isto é física pura,
E todos os dias tocamos com o dedo neste fenômeno em uma ordem hierárquica menos elevada, quando, em vez de dois organismos vivos, pomos em contato duas pilhas elétricas. Se, malgrado a sua grande simplicidade, essa interpretação dos fenômenos magnéticos não saltar os olhos de todos como a expressão da verdade, é que, seguindo nesse ponto as velhas tradições, os espíritos prevenidos continuam a julgar o magnetismo como que se aproximando mais das ciências ocultas do que da ciência positiva. Os nossos próprios sábios contribuem grandemente para a propagação desse erro, colocando no ativo do magnetismo as escamoteações dos prestidigitadores de feira, as possessões diabólicas da idade medieval e as práticas bizarras dos derviches giradores ou dos ayahuascas, e proclamando que vem aniquilar esses preconceitos suezes e dissipar as espessas trevas que outrora ainda envolviam a questão perturbadora do magnetismo animal. A palavra magnetismo, dizem eles, já não deve intimidar ninguém. O que ela designa viveu, e de então em diante só pertence à história. Fazendo tábua rasa do passado, riscando com um traço de pena a palavra magnetismo, que os incomoda, instalaram uma coisa que eles batizaram com o novo nome de hipnotismo, só conservando em sua prática os processos artificiais e violentos, cuja aplicação qualquer magnetista consciencioso e honesto considerou sempre perigosa ou inútil. Trouxeram à publicidade o que deviam conservar na sombra, detiveram-se principalmente nos fenômenos insólitos produzidos sobre o organismo humano pelo sonambulismo, a sugestão, a letargia, a catalepsia e o êxtase, permitindo assim uma grande parte de fenômenos estranhos, que transviam a opinião pública e contribuem para velar o caráter de grande simplicidade, que faz precisamente da virtude curativa do magnetismo o fato mais belo, mais natural, mais útil e ao mesmo tempo mais acessível a todos. Mesmo esses que pretendem iluminar com a achote da ciência um acervo confuso de grosseiros erros e esclarecer a estrada do progresso derrubando velhas heresias caíram precisamente nas piores barreiras daqueles que criticam e condenam, obedecendo, nesse ponto, a propensão que todos temos para só julgar as coisas pelos nossos sentidos e pelo hábito que contraímos de nos referirmos sempre a percepções insuficientemente averiguadas pelo senso de abstração. E acontece que assim nos escapam as forças da natureza quando se acham no estado de estabilidade e de equilíbrio, e somente as percebemos quando em via de mutação e de deslocamento. A eletricidade, essa força fecundante a que é devido uma tão grande parte da obra regeneradora universal, nunca teria sido pressentida pelo homem se não lhe fosse conhecida por um fenômeno de choque, e é pelo raio que desorganiza e destrói que se manifestou esse manancial de vida. Assim acontece com todas as forças hierarquizadas que evoluem em torno de nós. Quanto mais se aproximam essas forças do agrupamento e do equilíbrio, tanto mais escapa aos nossos sentidos e maior atenção se nos torna necessária para constatar-lhe a existência e estudar-lhe o funcionamento. E se, apelando para a imagem do cronômetro de que nos servimos há pouco, a fim de assentarmos melhor o nosso pensamento por uma comparação tangível, considerarmos as 3 agulhas do quadrante, conviremos facilmente que o movimento da grande cursiva, que, por sucessões de choques rápidos, marca a divisão dos segundos, é notada pelo olhar o mais distraído e o menos experimentado, que o papel das agulhas que marcam os minutos e as horas só se torna apreciável por uma atenção mais paciente e mais firme. Não surpreende, portanto, que na ordem dos fenômenos que aqui nos ocupam, sejam os de migrações provocadas que tenham desde logo atraído a atenção dos experimentadores, impressionando-lhes os sentidos. E eis de que modo os observadores impacientes ou superficiais não viram e não continuam a ver, no magnetismo, senão os fenômenos de choque. Conhecem a força magnética em seus movimentos de desequilibração, de dispersão improdutiva, desconhecem nem seu movimento de tonalização e de concentração regeneradora. Seguem na excentricidade de seus desvios,
quando se acha desequilibrada, mas não a suspeitam no admirável jogo de sua tensão normal. Eis aqui, se me não engano, a chave da ignorância de uns e da má apreciação dos outros, causas inevitáveis da interpretação errônea da maior parte dos fenômenos magnéticos. Em matéria de magnetismo, como em todas as coisas, é o alcance de nossa vista filosófica, auxiliada por uma observação paciente, que nos classifica. Na ciência, há míopes e presbitas, há pessoas que não percebem senão o movimento da agulha dos segundos no cronômetro. Estes só se impressionam com as manifestações ruidosas das migrações no movimento. Quanto às misteriosas metamorfoses, devidas às forças equilibradas, que realizam silenciosamente a sua obra regeneradora no próprio seio dos corpos, estas escapam-lhes absolutamente. Concluamos, pois, e digamos. O fenômeno vital é o resultado da íntima colaboração de três fatores que constituem, por seu conjunto, a triplicidade viva do organismo. O movimento da vida reside no encadeamento de dois fenômenos indissoluvelmente unidos em uma ação inversa e constante: destruição, renascimento, sob a influência reguladora de uma tensão equilibrada. E o sistema nervoso é precisamente o regulador fisiológico encarregado de manter essa tensão normal no organismo. Se assim é, torna-se incontestável que o agente terapêutico, que agir diretamente sobre o sistema nervoso e no sentido do funcionamento vital, regulará seguramente os fenômenos funcionais, entreterá e ativará as metamorfoses orgânicas e presidirá, desse modo, soberanamente a manutenção da tonalidade viva ou a sua reconstituição, quando ela estiver desequilibrada. Ora, qualquer que seja a diversidade das opiniões emitidas sobre a ação magnética, como essa ação se resume, enfim, numa espécie de transmissão de força pela rede nervosa, como essa transfusão nervosa é um fato certo, facilmente verificável pela experiência, como essa transfusão se obtém pelos mais simples processos, cuja eficácia nos demonstra uma prática diária, nos julgamos autorizados a apresentar o magnetismo como um meio mais seguro de entreter o equilíbrio vital e curar as afecções mórbidas as mais rebeldes. Importa observar que, enquanto esses problemas complexos não forem mais bem elucidados, conservemo-nos em atitude de prudência nas aplicações práticas de uma força cujas evoluções nos são ainda insuficientemente conhecidas. Evitemos encenação ruidosa dos fenômenos mal estudados. Evitemos o abuso dessas experiências de sugestão e de sono provocado, os quais, dando ao magnetismo uma cor diabólica ou mística, perturbam e inquietam as consciências. Confinemo-nos na parte verdadeiramente útil do magnetismo, sua aplicação à cura das moléstias. Eis aí, em nossa opinião, o único fim que deve ter o emprego do magnetismo. Terapêutica magnética. Manual técnico. Capítulo 1. Princípios fundamentais. Unidade do plano da natureza. Uma única força. Uma única vida. Uma única saúde. Um único remédio. A força princípio engendra correntes. Sua marcha e sua ação. Faculdade irradiante do homem. Sua ação sobre as correntes e consecutivamente sobre todos os corpos da natureza. 1. Mesmer, fundador da doutrina que deu seu nome, apoiando-se nas ideias de Descartes e de Newton, admitia como princípio uma corrente universal que tudo penetra e abraça num movimento alternativo e perpétuo, assemelhando-se ao fluxo e refluxo do mar. É a esse movimento alternativo universal que ele atribui a formação dos corpos, as influências astrais e a influência mútua que todos os corpos da natureza exercem uns sobre os outros. 2. Este é o seu ponto de partida. Tudo é simples, tudo é uniforme, tudo se mantém. A natureza produz os seus maiores efeitos com a menor despesa possível. Ela junta unidade a unidade. Só há uma vida, uma saúde, uma moléstia, e por conseguinte um remédio. 3.
O homem se acha em estado de saúde quando todas as partes de que se compõe têm a faculdade de exercer as funções a que são destinadas. Se em todas as funções reinar uma ordem perfeita, a harmonia. 4. A moléstia é o estado oposto, isto é, aquele em que a harmonia está perturbada. 5. Como a harmonia é uma, só há uma saúde. A saúde pode ser representada pela linha reta. A moléstia seria então a aberração desta linha, aberração que pode ser mais ou menos considerável. 6. O remédio é o meio que restabelece a harmonia, quando ela se acha perturbada. 7. Existe um princípio que constitui e entretém a harmonia, e esse princípio é precisamente o que o homem recebeu em partilha, desde sua origem, do movimento universal em que se acha encravado. Esse princípio é que determinou a formação e o desenvolvimento dos órgãos e é ele que presidirá sua conservação e reparação. Originado do movimento universal, a cujas leis obedece, influencia diversamente os organismos, penetra-os e, regulando o jogo de seus elementos constitutivos, as vísceras, aparece como o verdadeiro princípio da vida. 8. Sob o impulso desse princípio ativo formam-se correntes que seguem a continuidade dos corpos até as partes salientes pelas quais se escapam. 9. Estas correntes aumentam de velocidade e de potência quando estão retardadas ou apertadas em um ponto. 10. Polarizam-se, quando abandonam o circo. 11. Propagam-se à distância, quer pela continuidade dos sólidos, quer por intermédio dos meios, ar, água ou éter. 12. Podem concentrar-se e reunir-se como em reservatórios, para se dispersarem depois. 13. Tudo que é suscetível de acelerar as correntes, produz um aumento das propriedades dos corpos. 14. Se estivesse em nosso poder acelerar as correntes universais, poderíamos, aumentando a energia da natureza, estender à vontade, em todos os corpos, as suas propriedades ou restabelecer as que um acidente tivesse enfraquecido. 15. Mas, se a nossa ação sobre as próprias forças da vida universal é limitada, podemos, pelo menos, exercer nosso poder sobre as partes constitutivas deste grande todo, e esse poder é tanto mais ativo, quando houver entre essas partes e nós relações de analogia. Assim, de todos os corpos, aquele que pode agir com maior eficácia sobre o homem é o seu semelhante. 16. Essa potência de ação reside na faculdade de uma emissão irradiante, que todo homem possui em diversos graus, e que pode regular ou estender a vontade pelo exercício, de maneira a pôr em ação, de perto ou de longe, os corpos inertes ou vivos. 17. Esse fenômeno de emissão irradiante é um fato adquirido desde muito tempo pela ciência. Faraday e Crookes deram a um estado particular da matéria o nome de matéria radiante. Em física admitem-se as radiações caloríficas, químicas, elétricas e luminosas, há igualmente radiações magnéticas ou neuricas. A força neurica, em sua essência e ação, apresenta certas analogias flagrantes com o calor, a luz, a eletricidade e o magnetismo. Essa força existe no corpo do homem sob dois estados: primeiro, no estado estático; segundo, no estado dinâmico, compreendendo uma circulação interior ao longo das fibras nervosas e uma irradiação ou expansão interior. Ela emana do corpo, especialmente dos olhos, da extremidade dos dedos e da boca. As propriedades intrínsecas da força neurica irradiante são propriedades de ordem física análogas às do calor, da luz e da eletricidade. Diabareti. Pode conceber-se um agente particular, uma espécie de modificação de eletricidade ou de magnetismo mineral, seguindo quase as mesmas leis que a eletricidade, e tendendo continuamente a pôr-se em equilíbrio nos diferentes seres em contato ou aproximados uns dos outros, cada um segundo a sua constituição particular, sendo mais ou menos apto para atraí-lo ou para retê-lo.
Todo ser vivo é um verdadeiro corpo elétrico, constantemente impregnado desse princípio ativo, mas nem sempre na mesma proporção. Uns possuem mais e outros menos. Daí em parte essa diferença, quer nos temperamentos quer nas constituições jornaleiras. A mobilidade perpétua desse agente é uma consequência natural dessas variações. Desde então concebe-se que ele deve ser impelido para fora por uns, e atraído e reabsorvido rapidamente por outros, que a vizinhança daquele em que abundar é profícua àquele em que falta. A coabitação da criança com o velho é útil a este e nociva àquela. Os vegetais novos aproximados em sementeiras são vigorosos e frescos, mas estando próximos a uma grande árvore, secam e morrem. De Jussieu. A vinha plantada perto do olmo cresce com vigor e enlaça com os seus ramos, morre. Quando junto ao loureiro, o aloés procura um apoio na oliveira, esta afana-se próximo ao carvalho. A papoula quisera ser da família das gramíneas, a cicuta perece junto da ruda. Champignon. Quando dois homens estão em contato ou simplesmente próximos um do outro, uma ação magnética se estabelece entre eles. O mais forte cede ao mais fraco uma parte de seu princípio ativo. Feste. O mesmerismo repousa em uma hipótese que atribui à vontade a faculdade de expelir, para além da periferia do corpo, o influxo nervoso que ela desenvolve nos nervos do movimento, e de dirigir esta força através do espaço sobre os seres vivos que ela se propõe a afetar. Alguns dos efeitos mesméricos nos parecem justificar esta suposição de maneira absoluta. Dr. Durand de Gross. 18. Exercer em toda a sua plenitude a faculdade natural que o homem possui de emitir radiações magnéticas, é o que se chama magnetizar. Será verdade que por uma ação de ciência desconhecida, mas emanando completa da natureza humana, possa o homem afetar sua própria organização ou a de seu semelhante de maneira a alterar o modo regular de suas funções diversas e modificar sua atividade em todos os graus possíveis. Em todos os tempos tem-se referido fatos que respondem afirmativamente a esta questão. Entretanto, a natureza singular desses fatos, a sua raridade, o que tornava difícil averiguá-los, e por outro lado, as relações íntimas que os prendem ao misticismo, haviam fornecido aos sábios um pretexto para rejeitá-los como erros populares entretidos pelos embustes do charlatanismo ou pela superstição. Mas hoje experiências inúmeras, repetidas por todos os lados, testemunhadas pelos homens mais honestos e mais competentes, estabelecem a realidade desses fatos por um tal dilúvio de provas, que fora pueril e ridículo pô-los em dúvida. Pela revelação que nos trazem de uma ordem inteiramente transcendente de propriedades vitais ainda ignoradas pela ciência. Pelas aplicações úteis de que se mostram esses processos suscetíveis, têm esses fatos uma importância sem igual na antropologia em geral e especialmente na fisiologia da medicina. Merecem, portanto, que sejam estudados no mais elevado grau, pelos processos rigorosos da análise científica. Dr. Durand de Gross. Capítulo 2. Das condições necessárias para magnetizar. Magnetismo mineral, vegetal e humano. Potência da evolução dos seres organizados. Magnetizar é uma faculdade natural. Desenvolvimento das aptidões. Saúde. O regime vegetariano favorece a faculdade radiante. Calma. Uma atenção acurada e perseverante é a primeira condição para magnetizar. Vontade. Exercício da vontade como agente de tensão. Benevolência, amor do bem e dos seus semelhantes. Fé, a fé é indispensável. A fé fundada sobre a experiência engendra a confiança que dá a convicção. Saber. 19. A ação de emitir radiações magnéticas é comum a todos os corpos. Os minerais, os vegetais e os animais emitem radiações de todas as espécies em graus diferentes. Existe nos metais uma propriedade particular que, quer pela eletricidade ou pelo magnetismo,
de que ela não seria mais que uma modificação, quer por qualquer outra causa que nos escape, torna-os próprios para exercer uma ação direta sobre a força nervosa, para atrair quando se os aplica à superfície do corpo e para reparti-la uniformemente no organismo quando são dados internamente debaixo de forma conveniente. Esta propriedade, variável com os diferentes metais e ligas, atrativa ou repulsiva, segundo os indivíduos a que ela se dirige, parece constituir tantas aptidões metálicas quanto são os metais existentes. Dr. Burg. As emanações das diferentes substâncias da natureza, principalmente dos vegetais, são uma parte essencial de suas propriedades. Essas emanações operam diversamente sobre cada órgão. Os estupefacientes, tais como o ópio e as solâneas, atuam sobre o sistema nervoso, a valeriana e a vulvária sobre o aparelho genital, o espargo sobre os rins e a bexiga. Teopraste, Aristóteles. Os corpos organizados podem, do mesmo modo que os corpos inorgânicos, colocados em certas condições e debaixo de certas influências, ser a sede de uma modificação que deve traduzir-se, primeiro, pelo calor, chamado animal, segundo, pela eletricidade, produção de eletricidade na tremelga. No giminoto, peixes elétricos, etc. Terceiro, pela luz, insetos luminosos, pirilampos, mais da escala animal, os noctilucos, animálculos do grupo dos cislopetes, que são a causa da fosforescência do mar em certas circunstâncias. Dr. Abaretti. 20. As relações magnéticas que, entre os corpos inorgânicos, minerais e vegetais, se exercem de uma maneira uniforme, porém incompleta, são insensivelmente modificadas e aperfeiçoadas no reino animal, pelo poder de volição, que é o apanágio dos corpos organizados. A vontade impera sobre os movimentos voluntários, e o princípio ativo os executa. Valmont. Não há quem desconheça as faculdades magnéticas de certos animais, a cobra, o sapo, a ave de rapina, o cão de caça rasteira, o gato, etc., e em geral todos os animais caçadores. 21. O homem, pela superioridade do seu poder de volição, é mais apto do que o animal para regularizar, condensar e projetar as suas radiações magnéticas. Há um magnetismo mineral, um magnetismo vegetal, um magnetismo animal, porém é preciso distinguir cuidadosamente do homem dos demais, porque o magnetismo humano resulta não somente das propriedades do corpo, mas também das faculdades da alma. Reduzindo-se o magnetismo a uma simples comunicação de movimento de um indivíduo para outro, ocorre que há tantos gêneros como indivíduos, possuindo cada um a forma de radiações que lhe é própria. De Bruno. 22. Sendo a magnetização uma faculdade natural, comum a cada indivíduo, segue-se que qualquer um é apto para magnetizar, fora de toda a consideração de sexo, de idade e de temperamento. Só pode haver neste ponto graduações resultantes do grau de aptidões de cada qual para exercer esta faculdade. 23. Esses graus de aptidão decorrem de certas condições. Para magnetizar bem torna-se necessária saúde, calma, vontade, benevolência, fé e saber. O melhor magnetizador é aquele que possui um bom temperamento, um caráter ao mesmo tempo firme e tranquilo, o germen de paixões vivas sem ser subjugado por elas, uma vontade forte e sem entusiasmo, a atividade reunida à paciência, a faculdade de concentrar sua atenção sem esforços, e que magnetizando se ocupe unicamente do que faz. Deleuze. 24. Saúde, a origem e a causa dos fenômenos magnéticos sendo a irradiação vital. Não é duvidoso que se o operador não estiver em uma disposição de saúde e de força convenientes, se estiver ou fatigado, esgotado por um excesso qualquer, anêmico ou doente, não produzirá, apesar de toda a boa vontade de que estiver possuído, senão fracas emissões irradiantes, e por conseguinte,
Resultados quase nulos. A primeira das condições é, pois, ter um bom temperamento e uma boa saúde. Entretanto, não se creia que o poder magnético caminhe a par da força muscular. Um homem solidamente constituído, de envergadura hercúlea, é muitas vezes menos apto para a produção dos efeitos magnéticos do que um homem de aparência mais delicada, porém dotado de uma constituição física especial. Provém isso de que o sistema nervoso representa aqui um grande papel para condensar no interior e projetar no exterior, e essa faculdade de condensação e emissão não apresenta nenhuma relação com o vigor corporal, que não poderia supri-la. 25. O regime favorece consideravelmente esta faculdade irradiante. Cumpre ser sóbrio, habituar-se a restringir as suas necessidades e a comer pouco. Quanto mais se desenvolve a função digestiva e mais trabalho se lhe dá, tanto maior é a restrição da potência neúrica condensante e irradiante, estando esta em proporção inversa das funções vegetativas. É um preconceito acreditar-se que uma alimentação rica e forçada entretém melhor a saúde. O abuso dos alimentos detém, pelo contrário, todo o funcionamento vital, que inimiza a litur, não satiza a litur aquele que come muito, não se nutre o bastante. O abuso dos alimentos produz o mau odor da transpiração e do hálito, sendo imperfeita a combustão, a pele exala ácidos, assim como a superfície pulmonar. É assim que a alcalinidade do sangue pode ser diminuída pela invasão dos ácidos não queimados. Dr. Bouchard. Os pobres adoecem menos por falta de alimento, do que os ricos por excesso deles. Fenelon. O eu é tanto mais vivaz e mais poderoso quanto menos frequentemente se renovar a matéria que o sustenta. Os comilões ativam suas funções vegetativas, duplicam suas eliminações e suas excreções, possuem um eu menos consciente, menos ativo e menos lúcido, e o movimento para mais que eles dão aos órgãos industriais do corpo, isto é, às vísceras, indo atuar sobre o cérebro, traz alucinações e desarranjos intelectuais. Os comilões tendem a tornar-se hipocondríacos, inconscientes, imprestáveis e idiotas. Luiz Lucas. 26. Para desenvolver as faculdades magnéticas, o regime vegetariano, aplicado sem exagero e sem prevenção exclusiva, é incontestavelmente o melhor. Faz-se preciso comer pouca carne, suprimir por completo o uso do álcool e beber muita água pura. Os carnívoros têm a língua suja, o hálito mau, as dejeções irregulares e fétidas, desarranjos gastrointestinais frequentes, afecções cutâneas habituais, enxaquecas, reumatismos, obesidade ou edemacia. Dr. Bouchard. O álcool, assim como os éteres, as essências e seus derivados, atuam profundamente sobre os centros nervosos, exaltando e paralisando alternadamente as funções psíquicas, e alterando deste modo, com o correr do tempo, a vitalidade da medula, que preside a nutrição dos tecidos. Claude Bernard. A água tomada como bebida, a água absolutamente pura e simplesmente filtrada, é indispensável em certas proporções para acelerar os atos da desassimilação e favorecer as metamorfoses orgânicas. Está agora infelizmente banida da mesa do rico e do pobre. Ninguém hoje bebe mais água natural. Entretanto, sua falta faz com que os produtos da desnutrição se acumulem no sangue, as condições da osmose se suspendam e os produtos excrementícios acumulados venham viciar os tecidos e os humores. Para passar bem é preciso beber pelo menos de 1 litro a 1,5 litro d'água pura nas 24 horas. Dr. Bouchard. É um preconceito acreditar que a carne nutre a carne. O regime da carne e do sangue é, pelo contrário, nocivo à beleza das formas, ao viço da tez, à frescura da pele, ao aveludado e brilho dos cabelos. Os comedores de carne são mais acessíveis que os vegetarianos às influências epidêmicas e contagiosas.
Os miasmas mórbidos e os vírus encontram um terreno maravilhosamente preparado para o seu desenvolvimento nos corpos saturados de humores e de substâncias mal elaboradas, nocivas ou já meio fermentadas e em decomposição. Por outro lado, o uso dos condimentos e adubos, inseparável da alimentação animal, pouco a pouco embota a sensibilidade olfativa, a sensibilidade gustativa, e leva os carnívoros a estimularem os seus sentidos com o uso do fumo, do álcool e das bebidas fermentadas. Professor Hawkes, de Lausanne. 27. Finalmente, uma das condições higiênicas mais importantes a seguir-se é evitar com cuidado todos os atos da vida que, próxima ou remotamente, possam, afetando o físico ou o moral, trazer despesas nervosas bastante sérias, que enfraqueçam ou esgotem prematuramente as fontes preciosas da irradiação vital. Desejas, com critério e prudência, tua saúde poupar? Aprende a beber pouco. E divê-nos as cadeias mais criteriosamente ainda não entregues os teus pulsos. Escola de Salerno. Os males, os desgostos, a cólera, a canseira de teus dias devorados abreviam a carreira. Escola de Salerno. 28. Calma. A calma é uma das qualidades mais essenciais para magnetizar. Sem calma não há ponderação nem equilíbrio e, por conseguinte, não pode haver poder irradiante e regularidade de transmissão. Só a calma torna-nos atentos, perseverantes, confiantes e dá essa virtude preciosa que se chama paciência. Se desconfia de si, se duvida, se está hesitante, se age molemente sem perseverança, se há falta de ordem e de confiança, se não se observa, ou se observa mal o seu doente, se em vez de se agir no interesse dele, se diverte em provocar certos efeitos no intuito de satisfazer uma curiosidade frívola ou disfarçar a impaciência que se experimenta, arrisca-se a fazer pouco benefício. Porque uma atenção acurada e uma confiança perseverante são os verdadeiros agentes de toda ação magnética, e onde faltam estes preciosos elementos todos os esforços neutralizam-se. Se a calma é qualidade cotidiana, mais útil àquele que quer magnetizar, esta qualidade torna-se inteiramente indispensável nos casos em que a natureza, produzindo crises, exige do operador todo o sangue frio de que é suscetível para auxiliar o doente a sair vitoriosamente dessas situações difíceis. A curiosidade, que ordinariamente é um grande defeito, torna-se um vício radical no magnetizador. Uma curioso jamais deixa em repouso o doente no qual não obtiver efeitos que o distraiam do aborrecimento experimentado em magnetizar. Assim, as pessoas curiosas, instáveis, versáteis, irregulares nos seus sentimentos e nos seus modos, não conseguem nenhum êxito curador. Albin Gauder. 29. Vontade. A vontade atua de uma maneira poderosa no ato de magnetizar. É necessário, pois, desenvolver muita vontade quando se magnetiza. Entretanto, não se acredite, como pretendem alguns, que a vontade faça tudo, substitua tudo, e não necessite de nenhum outro auxiliar. Se assim fora, não se deveria preocupar com processos, bastaria fazer um tratado acerca da vontade e seus usos, mas assim não acontece, e só devemos considerar a vontade como agente interno encarregado de regular, dirigir e sustentar nossa ação. Explico-me. Tenho em mãos uma bola, hesito em atirá-la e, em lugar de o fazer, deixo-a cair. A falta de minha vontade produziu o relaxamento dos músculos que apertavam a bola. Estes músculos distenderam-se e a bola caiu. Se eu a tivesse atirado, ela não teria partido por si, tê-la-ia impelido e seria acompanhada de minha vontade até ao fim. É desta maneira que se pode compreender como retemos, deixamos cair ou dirigimos as nossas radiações. Quando não sabemos querer, elas conservam-se inativas e neutras, escapando-nos inteiramente sem direção determinada. Se não sabemos condensá-las e retê-las,
tornam-se intensas e encaminham-se como a trajetória da bola, quando sabemos e queremos dirigi-las para um fim. Todo o segredo do mecanismo da vontade, como agente de tensão, reside neste ponto. A nossa vontade atua mais sobre nós mesmos do que fora de nós, produz uma atividade maior no cérebro e em todos os plexos, e daí resulta uma emissão maior e mais intensa na ação. Quanto mais a vontade